Orlando, tudo bem? Melis, querida. Doutora Renata, Luiz Ribeiro, obrigada. Nosso presidente, Cristina, Ariane, doutor Celso. Eita, que tá todo mundo já a postos. Ingrid, Sheila, doutora Luciana, boa tarde a todos. Ju, tudo bem, Ju? Que bom que você conseguiu voltar para os eventos. Doutora Cláudia já entrou. Querida, boa tarde, tudo bem? OB Família de Família e Sessões de Santo André. Doutora Sheila. Cláudia, querida, se quiser solicitar já a sua entrada. Ah, eu falei, Orlando, foi o primeiro que eu falei boa tarde. Doutor Luiz, boa tarde. Tá dando para ouvir tranquilamente? Que eu tô com um fone hoje. Eu não sei se tem alguma mudança. Cláudia, querida, você pode solicitar a entrada? Ah, então tá bom. Eu comprei esses fones para fazer as lives e para fazer a aula da pós-graduação online, porque para ver se a gente fica um pouco mais focada. Isso. Porque ficar 3 horas fazendo aula não é fácil. Oi, Cláudia. Tudo Tá bem? me ouvindo? Tudo bom? Eu tô. Tá todo mundo ouvindo? Tá me vendo? Gabriela? Eu tô. Tá Claudinha, me tô vendo bem, aí? ouvindo bem. Tudo bem? Tá aparecendo, tá Agora não, acho aparecendo que a tela. cortou. Tá cortando. Eu sei que ela Peraí. está travada, eu não tô conseguindo te ouvir. Tá ouvindo? Muito ruim. Parece que tá travado. É, eu tirei ela para esperar ela entrar de novo. Deixa A internet tá tranquila, tá ótima aqui. Ela solicita de novo, a gente começa. Oi, Tá Natália. vendo agora? Agora está um pouco melhor. É que aqui a gente tá com Wi-Fi, mas a internet nessa região é muito fraca, né? Para mim, é a sua voz, eu não estou conseguindo te entender. Pessoal, vocês estão entendendo? 5 horas, né? Horário mais tranquilo. Tá ouvindo agora? Agora melhorou. Ok. Tudo bem? Tá me vendo bem? Eu não sei o que acontece que eu não consigo me ver aqui. Não sei se é delay, não sei, mas se vocês estão me vendo, tá ótimo.
Estamos, e eu tô te vendo. Acho que agora tá boicotando o Torcelso, falando que estão boicotando. A Então, doutora acho que a intriga da. É. Mas vamos lá, vamos começar, porque a gente tem bastante assunto para falar, né? Com Querida, certeza. primeiro eu queria agradecer por você ter aceito esse convite. Né? Quando a gente conversou, estávamos lá fazendo o inventário e surgiu a Sim, ideia de a gente bater um papo, né? Acho que é bem bacana, é. porque a gente consegue aí trazer bastante informação, não é todo mundo que consegue, que está ao par aí, está aprofundando um pouco. Cortou de novo, não sei. Bom, eu vou fazer a apresentação. A doutora Cláudia Imperador Fabiano, ela é escrevente autorizada de oficial do Registro Civil e tabelião de notas do Riacho do Grande, São Bernardo do Campo. Ela cursa pós-graduação em Direito Digital pela EBRAD, 5 anos de experiência em Direito Notarial, advogada e empreendedora, formada em Direito pela IT de Bauru. Claudinha, eu vi que você preparou para nós aqui alguns temas para estar falando e queria passar aí Sim, para você iniciar. Eu vi que você colocou aqui para a gente falar sobre todas essas questões de atos notariais, o direito de família e sim, sucessões, né? Então, você tem feito várias dicas aí, né? Quem acompanha, por favor, acompanhe, porque ela tem dado várias dicas no Instagram dela, bem bacana. E eu queria ver o que você pode começar aí, tá falando para o pessoal, para os sim. advogados. Bom, primeiramente, queria agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer a doutora Tânia por confiar, né, no nosso trabalho. E a gente não está aqui para saber mais que ninguém, a gente está aqui para compartilhar nosso conhecimento, primeiro de tudo, né? Eu sou militante aqui do notariado desde 2008, eu peguei a minha aldeia e já fui para cartório, então a minha segunda faculdade é o extrajudicial, falo assim, né? Eu fiz um pouco de pós-graduação nessa área, mas não terminei. Ficou faltando a finalização do TCC. Mas, enfim, o conhecimento ninguém tira de nós, né, doutora? Então, a É gente está aqui verdade. para agregar, se Deus quiser. Então, só me apresentando, como a doutora me falou, né? Eu sou a Cláudia Imperador, tenho 39 anos, já sou mãe também de 2 filhos, uma de 23, uma de 5 anos, e estou aqui. Fui advogar. Fiquei 5 anos em cartório, depois saí, fui advogar, mas eu percebi que a minha paixão é o cartório, né? Hoje eu estou empenhada nos estudos para conseguir também uma vaga no concurso, né, para cartório. Mas enquanto isso, eu estou aqui para compartilhar e ajudar essa classe que é tão nobre e que eu acho que o cartório só tem a agregar aí no trabalho de vocês, ok? Então, eu vou começar a falar um pouquinho. Separei aqui, são muitos temas, eu acho que a gente pode fazer umas 10 lives dessa, viu, doutora? São muitos temas, né? Mas, assim, o que a gente vê mais aqui que pode estar relacionado com o direito de família das sucessões é a Lei 11.441 de 2007, né? Que entrou junto comigo praticamente no cartório, né? Eu me formei em 2007 e já comecei com essa lei. Foi uma desbravação, vou falar assim, né? Desbravei horizontes nessa lei, aprendi muito, acabei aprendendo todas as áreas, fazendo um inventário. Estão me ouvindo? Estão Sim, me ouvindo? Tá. sim. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Aqui no cartório, trabalho no cartório do Riacho Grande, como escrevente de notas e registro civil, mas atuo mais na área de notas. Então, a gente faz muito essa área de inventário extrajudicial. E primeiro eu queria falar das vantagens, né, doutora? Por ser um processo mais célere, por ter a fé pública do tabelião, por a gente analisar toda essa documentação, né? Já ir um documento redondinho para o registro de imóveis, né? Dificilmente vem aí exigências, porque a gente já tem toda aquele conhecimento das outras áreas do direito imobiliário. Enfim, e para facilitar, então eu acho assim que tanto o cartório como o advogado, ele tem que estar focado na solução do problema do cliente. Lógico,
a gente fala assim, tem que esperar documento de tal lugar, mas eu acho que trazendo isso para o cartório, lógico, dentro da lei, que no caso são casos que não têm filhos menores, né? Que seja uma partilha consensual, que todo mundo esteja de acordo, eu acho que é um meio muito melhor para todo mundo. Primeiro para o advogado, que geralmente recebe os honorários à vista, né? Vamos falar assim. Para as partes que já pagam o ITCMD, o cartório geralmente ajuda nessa elaboração da guia do ITCMD junto com o advogado e faz aquilo ali tudo certinho. A elaboração da minuta do inventário, que já é feita aqui, já é titulado tanto para dar entrada em banco, para levantamento de valores, quanto no Detran, para transferência de carro, quanto transferência dos bens imóveis perante o registro de imóveis. Enfim, a escritura já é titulável, não precisa de um alvará judicial para depois os herdeiros ir atrás disso, né? Que mais? Nessa lei também 11.441 de 2007, que a gente tem feito bastante, né? Não sei se é coincidência ou não, mas essa pandemia aumentou o número de divórcios. As pessoas vão se conhecendo melhor, eu acho. Enfim, também, se for de uma forma consensual, não tiver filhos menores, né? Mesmo tendo partilha de bens, hoje a gente consegue fazer tudo isso aqui no cartório. Faça a declaração também, se houver excesso de quinhão, através do site da Secretaria da Estadual, né? Da Fazenda. E também, por exemplo, a conversão da separação consensual, lá, que foi feita lá atrás, em divórcio. Eu gosto de contar casos, né? Então, esses dias eu fiz uma conversão aqui de divórcio, onde a separação judicial estipulou a guarda e estipulou a pensão alimentícia, né? Então, foi apresentado o acordo, que foi homologado em audiência pelos cônjuges, e aí nós descrevemos aquele acordo, eles declararam que estava sendo cumprido integralmente, e aí, então, sim, como isso já foi decidido lá, a gente procedeu aqui o divórcio, a conversão do divórcio extrajudicial. Tem uma taxa, quando não tem partilha de bens, aqui no estado de São Paulo, o divórcio é R$ 441,80. E se houver partilha de bens, aí é pela tabela de emolumentos, pela totalidade dos bens que estão sendo partilhados, certo? Perfeito. Quer perguntar alguma coisa, doutor? Eu queria considerar que, assim, mesmo quando há casos de menores, o que a gente tem procedido é fazer a parte da guarda, convivência, alimentos judicialmente. Com essa homologação, levamos para o cartório fazer a parte do divórcio e a partilha de bens. Correto? Exatamente. Até também outro ponto interessante ressaltar, doutora, que com relação, por exemplo, a alguns inventários que estão em andamento no judiciário, se enquadrar dentro desses itens, né, e as partes quiserem tirar o processo judicial e trazer para o cartório, isso também é possível hoje, né? A questão fazer também... o pedido de desistência do processo judicial, né, e com a homologação, aí isso pode ser convertido em extrajudicial, né? Exatamente. E também pode-se verificar a questão da incidência do imposto lá, se já foi pago ou não, né? Porque hoje, de qualquer forma, não precisa mais da homologação da Secretaria da Fazenda. Então, o tabelião ele vai analisar essas documentações e a gente vai dar andamento por aqui, ok? Outra coisa que eu também ia falar, a questão da incidência da alíquota, né, do ITCMD, com relação a causa-mortes e também na partilha de bens. Tem, né, a lei que detalha sobre o ITCMD, que a incidência vem à base de cálculo do valor venal do imóvel na data da ocorrência do fato. Então, do óbito, se for, né, no caso de inventário, e da partilha no caso do divórcio. E aí tem entendimentos divergentes com relação a isso, mas a doutora já me disse hoje de antemão, né, que dá-se para discutir aí perante a porque já teve o IRDR tema 19, onde o TJ de São Paulo já definiu que é sobre o valor venal, né? Então a gente sabe que tem alguns registradores ainda que estão tentando impedir isso,
mas no caso tem que suscitar dúvida para poder É questão, ingressar. Mas a gente, mais uma vez, a gente tem que analisar toda a questão do cliente, né? Favorecendo também nada fora da lei, mas se está na lei a gente pode cumprir, e se surgir dúvida, a gente com certeza vai suscitar perante a corredoria e aí vai se dar uma decisão definitiva. Enfim, outra coisa também relacionada com direitos de família e sucessões que a gente faz muito aqui no cartório é a declaração de união estável, né? Muitas pessoas aí vivem anos e anos junto e não regularizaram ainda essa situação, né, perante terceiros. Enfim, a gente faz bastante aqui, onde a declaração de união estável ela pode escolher o regime de bens que vai vigorar nessa união estável, né? Ela pode escolher ou não trocar o nome dela, né, incluir o nome do cônjuge, enfim. E hoje também tem a faculdade de estar registrando, né, essa união estável perante o registro civil, né, do primeiro subdistrito, né, da comarca, para tornar isso público a terceiros. E, como fala, ao contrário, a gente também faz a dissolução da união estável, né, que nesse caso, havendo partilhas de bens ou não, se for feita a declaração de união estável em si, precisa da presença de um advogado, e aí está, mais uma vez, a parceria do cartório com os nobres colegas, né? Fazendo também a partilha da mesma forma. Para fazer a conversão de um estado em casamento, né, igual as meninas apresentaram aí, precisa estar registrado lá no registro civil e trazer essa certidão registrada perante o registro civil de onde a pessoa foi casar para converter, então, em casamento, certo? O que mais a gente não a viu aqui? parte nupcial, né? Os pactos, né? Que aí a gente também tem Eu feito quero bastante. uma coisa aqui, doutora. Uma coisa que a gente, um ato que a gente faz muito, falando em casamento, né, que o nosso cartório ele é registro civil e casamento, e notas, então fica meio que misturado os assuntos, né? Acabei aprendendo bastante também de registro civil, que eu sabia pouco, né, menos, aliás. A questão do pacto antinupcial, né? Que muitas pessoas, hoje que vigora o regime da comunhão parcial de bens, né? Depois da lei 6.515 de 77. Então, se você quer casar por um regime de bens diferente desse que vigora hoje no Brasil, você tem que fazer uma escritura de pacto antinupcial perante um tabelião de notas. E aí, o que poucas pessoas sabem é que, para você marcar o casamento, você precisa levar essa escritura já lavrada. E, posteriormente, esse pacto ele tem que ser registrado perante o registro de imóveis, o primeiro registro de imóveis competente de onde a pessoa reside, para dar publicidade a terceiros. E aí, quando a gente vai... Tem muitas pessoas que não sabem dessa necessidade, e na hora de vender o imóvel, está pendente desse registro do pacto. Então, você aí que está adquirindo ou vendendo imóvel, casou com o pacto antinupcial, esse pacto ele tem que ser dado publicidade a terceiros perante o registro de imóveis competente, onde do seu primeiro domicílio, né, o primeiro domicílio do casal. É isso. Então, toda vez que for comprar ou vender imóvel, vai ter que apresentar esse pacto e esse registro do pacto perante o registro de imóveis, ok? Mas alguém tem dúvidas? Quiser me perguntar? Vocês têm feito muita alteração de pacto? Vocês entendem? Não? Peraí. Tá ouvindo agora? Peraí, tá bem baixinho. Mas o meu tá no máximo aqui, eu acho que é o seu microfone. Tá ouvindo? Voltou ou não? Não? Fala agora. Ouvindo. Não sei, pergunta pro pessoal se eles estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Tá todo mundo ouvindo ou não? Porque para mim aqui tá normal. É o seu, Bom. não é o seu fone, acho que é o seu microfone que baixou.
Estão falando que o som tá bem ruim. Hoje eu não sei o que que tá. A doutora tá ouvindo, que está normal. Você tá ouvindo, Cláudia? Agora, agora sim, agora sim. Então vamos lá. Ok. A doutora Gabriela está perguntando qual o tempo de proclamas. Quando é a Ah, sim. conversão, doutora Gabriela? Na verdade, assim, a questão acho que a pergunta deve ser com relação a marcar um casamento, não é? Você pode marcar 90 dias antes, no máximo 90 dias antes e no mínimo 17 dias antes. Tá? Acho que acredito que seja essa a dúvida. Estou aprendendo agora também a parte do registro civil, hein, gente? São mais de notas, mas eu vou quebrar essa aí para você. Mas legal. Então, Bom, a gente tinha falado também, doutora, da ata notarial, né? então, Que isso é é um bem meio que estava bacana, bem porque, inclusive, a gente estava conversando sobre ata notarial, né? As conversas de WhatsApp, áudios, né? E vocês têm feito bastante, né? Eu faço bastante de conversa de WhatsApp, já fiz para comprovação de redução de pensão alimentícia, de aumento de pensão alimentícia, né? Porque as pessoas esquecem que as redes sociais mostram o dia a dia, né? Da pessoa. Às vezes a pessoa lá no processo fala que não tem condições e aí ela posta que ela está indo para Paris, né? Enfim. E aí pode estar fazendo uma ata notarial dessa postagem, enfim. É tudo, né? Hoje também com o advento da lei de proteção de dados vai ocorrer muita coisa nova aí, né? Estou começando a minha pós em direito digital e está tendo muita coisa já envolvendo direito digital, né? Com relação à proteção de dados. Então, se preparem que vai vir coisa nova por aí, né? A ata E como notarial, é, pode falar. não, eu ia te perguntar como vocês têm feito testamentos. Como que vocês estão Então, procedendo? Porque eu sei que vocês ainda não estão com a digitalização, né, do cartório, né? O doutor então, João me disse que ainda. sim, é uma novidade, né, o e-notariado, né, todos os cartórios de notas já podem ter essa forma de lavratura de escritura através do meio digital, porém, através de uma plataforma do e-notariado, né, a gente tem que fazer isso, as pessoas têm que ter o certificado digital da ICP Brasil ou do e-notariado, que é emitido pelo próprio tabelião, que é autorizado a isso. Mas ainda a gente não fez nenhuma escritura dessa aqui, mas já estamos habilitados. Porém, o testamento, ele tem que ser presencial, né? Nesse caso, eu acho que ainda está vedada a questão do testamento. Mas aí somente o tabelião mesmo que faz, ou talvez o substituto. O escrevente, ele não é autorizado a fazer o testamento nesses casos, ok? Então, a gente fica mais com as coisas do dia a dia, que é o que resolve. Por exemplo, uma coisa que é muito corriqueira, procuração. Ainda mais nessa época de pandemia. Eu fiz muitos inventários esses meses aqui de pandemia, onde os herdeiros estavam fora do país, porque foi passear e conseguiu voltar, né? E estava aí no prazo para fazer o inventário. Como que procede dessa forma? Então, o inventário extrajudicial, ele é uma escritura pública, então a procuração, da mesma forma, ela tem que ser por instrumento público. Se a pessoa está fora do país, ela vai ter que procurar uma autoridade consular, né, do Brasil lá fora para fazer essa procuração específica. Lembrando que a procuração internacional, né, feita em consulado, ela tem um prazo de 90 dias para o caso do divórcio. Então, vamos supor, o cônjuge está fora do país, faça uma procuração para alguém representar aqui. Essa procuração ela tem validade só de 90 dias para o divórcio. Para o inventário, não. Então, ela pode ser feita. Então, é difícil, às vezes, reunir, né? Família, às vezes, grande, né? Reunir todos os herdeiros aí para assinar o inventário. Então, o herdeiro pode ir até o cartório de notas, fazer uma procuração pública específica. Se houver, por exemplo, renúncia de herança, doação ou venda, tem que estar bem específico também na procuração esses poderes, né? Para não ter aí problema, né? De, às vezes, deixar o herdeiro fora de alguma coisa. Enfim. E o tabelião que lavrar a escritura de inventário também ele vai ver
a procedência da procuração, vai ligar no cartório confirmando, reconhecer o sinal público do tabelião, para não ter nenhum problema aí para a lavratura desse inventário. Lembrando que ele tem que sair redondo, no português, claro, redondo, para que não tenha problema lá no registro de imóveis depois. Ok? Perfeito. O doutor Orlando está perguntando se a escritura de formal de partilha é enviada diretamente para o cartório de registro de imóveis ou se tem que ser feito pessoalmente. Então, alguns cartórios, é que assim, a própria pessoa ela pode pegar o formal de partilha e levar, né, para registrar no registro de imóveis. O doutor João, por exemplo, ele faz essa gentileza de alguns cartórios que, sendo aqui da região, ele encaminha para o registro. Porém, a gente está levando pessoalmente. Na época, né, da pandemia, alguns cartórios também aceitam pelos registradores, que é um site específico deles. Mas aí toda a documentação tem que ser digitalizada, tem que ter um depósito prévio, enfim. Nós, né, aqui do cartório, a gente faz esse envio pessoalmente mesmo. Ó, vou aproveitar e fazer a propaganda, hein, gente, ó. No meu canal do YouTube. Minuto de cartório, tem várias dicas. Depois eu vou mandar pra Tânia, tem o link aí, é só vocês entrarem lá e mandem pro cliente, porque é uma mensagem bem sem juridiquês, né? Que qualquer pessoa entende, né, doutora? Perfeito, é ótimo, excelente. A doutora Cristina já colocou aqui no chat o seu Instagram, e se ela com certeza achar, ela já coloca aí também. Voltando aos proclamas que a doutora Gabriela tinha perguntado, ela perguntou se, no caso de conversão, se precisa guardar os proclamas. No caso de conversão de união estável para casamento. Olha, eu vou deixar pendente essa resposta, porque, como eu falei, essa parte é das meninas lá do Registro Civil, eu não tenho muita prática nisso lá, mas anota o telefone dela, doutora, que eu respondo pelo WhatsApp, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Vocês têm feito muitos autos de constatação, principalmente para fins previdenciários, né? Muita gente, até eu tive um caso recente, né, que eu te liguei, não sei se chegou a fazer, mas a pessoa não tinha declaração de união estável, né? Não tinha isso, não tinha o registro. Vou explicar como funciona. Existem dois tipos, né? Existe a ata de constatação, que a ata notarial, ela nada mais é do que uma foto do tempo. O tabelião vai até o lugar, ou tem algum documento que ele vai constatar e descrever o que ele está vendo, como se ele fosse uma máquina fotográfica. Sem ter juízo de valor, sem nada. Ele só vai pôr no papel o que ele está vendo, né? Exatamente isso. Naquele caso que a doutora me passou, eu conversando com as partes, eu achei melhor a gente fazer a declaração de dependência econômica. Como que funciona? No caso, né, o convivente, ele era falecido, mas eles viviam já há mais de 10 anos juntos, se eu não me engano, 15 anos juntos, mas não tinham documentos comprobatórios disso. E também não tinham filhos entre eles, né, doutora, nesse caso. E aí, para de pensão por morte, tem que comprovar esse vínculo. Então, não adianta também o tabelião ir lá e falar assim, eu vi que lá tem um documento do fulano, que tem uma calça do fulano, uma roupa do fulano, que tem foto. Isso não vai comprovar, de fato, a convivência, porque eu posso ter dormido na casa de alguém e deixado minhas coisas lá, por exemplo, né? Então, o que eu falei para ela? Elas vieram até o cartório com 2 testemunhas que conheciam eles há anos, tá? E ela veio com o óbito dele. Então, ela declarou que convivia com ele desde tal data, na presença destas 2 testemunhas, sem coação, induzimento, enfim, para fins previdenciários, entendeu? Então, falou que dependia dele economicamente. Porque imagina, senão eu vou lá e declaro que eu dependo do Silvio Santos, por exemplo. Então, que lógica, né? E aí eu vou ter parte na herança dele. Não é assim.
Então, essas pessoas, eu falei, você não pode ser parente, tem que ser pessoas que realmente conviveram com eles, que sabem que aquele fato é verídico. Então, esse documento também faz prova perante, por exemplo, o INSS, para requerer aí uma futura pensão por morte ou algum benefício perante um plano de saúde, alguma coisa assim. Hoje a gente já fez outro, então está sendo muito corriqueiro isso, né? A questão também, eu vejo muitas pessoas que fizeram a separação judicial, né, lá atrás, antes da lei, e até hoje continuam separadas. A minha mãe mesmo era um caso desse, ela estava separada, falei, mãe, e aí, vamos divorciar, agora dá para fazer até em cartório. E no caso dela, deu certo, aí fez essa conversão, quer dizer, eles vêm no cartório, acompanhados de um advogado, e requer essa conversão em divórcio, né, para regularizar, porque sem isso eles não conseguem casar novamente, não é? Entendi. Outra coisa, doutora, que a gente tem feito bastante aqui é o reconhecimento de paternidade, né? Um exemplo prático é a mãe, na época, teve, né, a criança e o pai não registrou, e agora eles têm lá a sua convivência, enfim, e ele decide reconhecer essa paternidade em cartório. Então, vem a mãe também, com os documentos pessoais deles e do menor e reconhece isso através de escritura pública. Depois pega essa escritura pública, leva no registro civil onde nasceu para averbar, né, esse reconhecimento de paternidade, inclui o nome do pai e o dos avós paternos na certidão de nascimento da criança. E aconteceu um caso interessante que o pai veio, olha só, né, não vou citar nomes, mas o pai veio junto com a irmã dele, com um documento da Conselho Tutelar, falando que a mãe tinha abandonado a criança. Só que na época, ele não reconheceu o filho, né, quando o filho nasceu. Então, com esse documento, ele não sabe onde está a mãe abandonou. A gente fez essa declaração de paternidade, reconhecimento de paternidade, com esse documento e o BO, que foi feito do abandono, constei nessa declaração e coloquei a irmã de testemunha, porque ela convive aí com a criança e convive com esse pai que agora reconheceu o filho. Então, assim, algumas situações bem interessantes que dá para ser resolvido em cartório, que as pessoas não sabem. Então, eu falo que a gente tem a obrigação, né? Já que a gente milita no direito, a obrigação de informar a sociedade, não importa se eu estou ganhando ou não. Eu tenho a obrigação de informar, porque isso aí vai fazer um mundo melhor, talvez. Não sei, pelo menos eu estou passando meu conhecimento para as pessoas, entendeu? Então, assim, você sabia que você pode? Às vezes a pessoa não faz, não é por mal, é porque ela nem tem o conhecimento, não é verdade? É verdade, às vezes nem sabe que pode ser feito de uma forma tão simples, né? Que é a questão de alteração hoje de o registro, né, de multiparentalidade, que o enunciado 83 já autoriza determinadas condições, enfim. Muitas coisas hoje a gente consegue resolver administrativamente, né? E as pessoas acabam nem procurando porque acham que vão gastar fortunas com advogado, com a justiça, enfim. Exatamente. E eles têm eu tinha colocado aqui também para a gente falar da escritura de doação com reserva de usufruto, que inclusive pode ser feita ao mesmo momento no inventário. Outra coisa também que é legal, que às vezes assim, hoje mesmo eu estava digitando um inventário aqui, que o filho faleceu e depois o pai faleceu, né? Geralmente, judicialmente, acho que iriam fazer primeiro o inventário do filho e depois o inventário do pai. Então, a facilidade que também você fazer extrajudicial é que numa mesma escritura você já faz o inventário dos dois concomitantemente. Entendeu? Perfeito, já faz o inventário só. Né? Eu já tive um caso aí com vocês que eu fiz 3 inventários numa escritura só. Foram 3 inventários. Fez do pai, depois fez de um filho e depois da mãe. Então, no mesmo ato, né?
Isso. E tem Lógico, ainda são a 3 possibilidade. ITCMD, né? São cada morte um ITCMD, não tem jeito. Isso. É... Ah lá, não tá no seu Insta, doutora, que está ao vivo. Enfim, acho que é porque fica no seu Insta ao vivo, né, Tânia? Acho que fica Não nos fica, dois. não Fica nos sei. dois. Bom, Então, eu tenho aqui continua. algumas perguntas que eu queria te fazer, o pessoal está fazendo. Vocês têm feito lá o capião extrajudicial, correto? Sim. Na verdade, assim, o cartório, isso aí é outro passo que eu acho que tem que ter uma live só de os campeões extrajudicial, né? Porque Mas tem é igual. feito, né? É igual o inventário quando começou, todas as dúvidas possíveis e imagináveis, né? Então, assim, a gente fez aqui, eu já fiz, acho que duas, né, de quando eu entrei aqui, que foi em fevereiro, com foto, com constatação, mas é uma série de documentos gigantesca, e o registrador, ele é bem pontual, né, em detalhar todos esses itens, e lembrando que tem gente que deixa de fazer porque ouve falar que não dá registro, né? Fala assim, não vou fazer não vai dar registro, não vou fazer não. Então, assim, se existe, né? Se existe o caminho, acho que tem um fim esse caminho, né? O que pode acontecer é pedras no caminho, mas se você não conseguir o registro com a ata de escritura do inventário do uso campeão extrajudicial, ela já é uma prova para você requerer no judicial, se você não conseguir no extrajudicial. E é uma prova que tem fé pública. Melhor do que, né? É uma série de documentos que vai estar contestado ali, constatado, aliás, pelo tabelião, assinado por ele, que ele viu, que ele conferiu, que ele foi lá, que ele constatou. A gente fez uma aqui no Riacho Grande. Inclusive, eu fui lá com o tabelião, tirei as fotos, a gente imprimiu as fotos na ata, ficou muito legal. Inclusive, existem vários livros, né, explicando agora sobre... É um outro tipo de ata, né, é uma coisa nova. Então, diferente de antigamente, que a gente não tinha que ficar estudando muito, parece que era tudo muito óbvio, hoje não, né? A gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer aí no extrajudicial. Bom, enfim. O que mais temos, doutora? Pode ir falando aí. Negatória de paternidade, com um acordo entre as partes e DNA, o doutor Advocacia Ribeiro está perguntando se pode ser feito extrajudicial. Eu nunca ouvi dizer, não sei. Que eu Como saiba, é que só judicial mesmo. Uma negatória de paternidade. Se o pai e a mãe estão de acordo, existe um exame de DNA comprovando que o pai não é o biológico, se isso pode ser feito de uma forma extrajudicial. Que eu saiba, não pode, só judicialmente. também não, só com ordem judicial, mas a gente Só com pode ordem judicial. ter alguma decisão diferenciada aí, pelo que eu sei, não. É aquilo que eu falei, a gente está aqui mais no notas, mas a gente vê as coisas acontecendo no registro civil e uma coisa envolve a outra, não tem como. E tudo atualiza muito rápido, né, doutora? Hoje pode, amanhã já não. Né? Ontem não podia, hoje já pode. Tem decisão a favor, tem decisão contra. Então, acho que é uma questão da gente buscar aí a solução da melhor forma. Se dá, tá. Se não dá, a gente vai pela ordem judicial. A mesma coisa a retificação de nome, né? Eu estou aqui no registro civil, muitas pessoas fazem regularização de cidadania, né? Muita cidadania italiana, por exemplo. Então, existem lá registros antigos com nomes errados. Alguns tipos de retificações podem ser feitas administrativamente através de requerimento, outros somente judiciais, né? A gente também pode fazer uma live depois falando só disso, enfim. Então, tem que estudar caso a caso, não tem como generalizar, né? A questão também de inventário é a mesma coisa. Só complementando o que a gente estava falando da doação com usufruto, a gente tem feito muito no próprio inventário, já deixar o usufruto para a viúva, porque isso evita
dos herdeiros terem que fazer um novo inventário caso lá na frente nela venha a falecer. A não ser que aquele imóvel tenha intenção de ser vendido. Aí não seria legal fazer o usufruto neste momento. Mas entrou um inventário aqui para mim essa semana. São 4 herdeiros, se eu não me engano, 3 imóveis, e eles querem já deixar o usufruto. A viúva, né, vai ficar com o usufruto e eles com a propriedade. Lembrando que numa eventual venda, se for venda financiada, por exemplo, por banco, vai ter que primeiro baixar o usufruto para que esse imóvel seja garantia aí de uma futura hipoteca ou de uma alienação fiduciária, né? Com a cláusula de usufruto, o banco não a autoriza, ok? A senhora vai me falando aí o horário, hein, que eu gosto de falar. Não, tá tranquilo. A doutora Paula Marques comentou, no caso de negatória de paternidade, que tem interesse de menor. Sim, aí realmente é impossível, né? Na verdade, eu entendi que a pergunta foi no caso, para a maior mesmo, que onde já tivesse aí todas as partes de acordo, né? Inclusive o filho, né? Mas obrigada, doutora Paula. De perguntas aqui, gente, a doutora Cristina colocou o YouTube da Cláudia, né, para estar acessando o canal lá. Então, por favor, acompanhe. Por favor, clica no sininho lá para vocês receberem as notificações. Tem muito cliente, eu fiz uma lista de transmissão para cliente mesmo do cartório, eu mando esses vídeos, porque as pessoas, às vezes, em vez de ligar no cartório e perguntar, elas entram lá e já tem, deixa eu ver se tem sobre isso. E vai lá e já vê. Outro dia mesmo, uma cliente falou, eu ia perguntar sobre reconhecimento de firma por semelhança e por autenticidade, mas tinha um vídeo seu lá falando sobre isso. Olha só, que legal. Outra coisa, doutora, com relação à assinatura, por exemplo, inventário, escritura, acontece muitas vezes da pessoa que é mais de idade não tá mais conseguindo assinar, né? Às vezes, tem dificuldade motora, ou então, enfim, não enxerga direito. Então, nesses casos, a lei, né, exige que uma pessoa assine a rogo por ela na presença de 2 testemunhas, que sejam maiores, capazes, que saibam ler e escrever. Então, mesmo em qualquer ato notarial, né? Tanto inventário, divórcio, enfim, procuração também, declaratória, sempre assim, lembrando que a pessoa tem que estar lúcida, né? Porque muitas vezes as pessoas vão no banco, ainda mais na pandemia, para receber para a mãe, por exemplo, né? Tem a senha do cartão, tal, vai lá e recebe para a mãe. Chega lá, tem que fazer a prova de vida, né? Porque venceu, enfim. Daí, o banco, às vezes, não tem essa orientação e fala assim, é só ir no cartório e fazer uma procuração. Só que, às vezes, a pessoa, ela tem Alzheimer, ela teve um AVC, ela não tem consciência dos atos, né? Então, não é vir no cartório. Aí, nesse caso, eu passo a bola para os colegas, que seria o caso de uma interdição, às vezes, provisória ou definitiva, para a pessoa ter a curadoria, né? Nesse caso, não é isso, doutora? Isso. Então, às vezes, a gente faz procuração, a gente faz declaração, mas milagre a gente ainda não está conseguindo fazer no cartório. Então, tem coisas que tem que ser via judicial, não tem jeito. Ainda tem alguma coisa que a gente pode fazer só na justiça, que depende só do seu jogar, não tem jeito. O doutor Eduardo, ele perguntou aqui de novo, doutor, eu acabei falando do uso capião, né? Mas, na verdade, foge um pouquinho do tema de família. Mas você sabe dizer se esse processo, sendo feito, ele é levado fisicamente? Eu imagino que sim, né? Para o cartório registrador. A gente monta um processinho, vai à ata, com todas as certidões negativas pessoais, a planta do engenheiro, o memorial descritivo, tem uma série de documentos, né? Depois, eu até tenho aqui um resuminho do que precisa, e aí, junto com um requerimento feito pelo advogado, dá-se entrada no registro de imóveis. E aí faz a prenotação e o registro de imóveis vai analisar os documentos e vai fazer, de repente, ou registrar, né? Por muita sorte, registra, ou então eles devolvem aí com algumas exigências a ser cumpridas, ok?
Perfeito. Eles estão pedindo aí Doutora o link Ribeiro do canal do Pimenta, tá YouTube. aí o canal do YouTube, tá o link aqui um pouquinho mais para É, cima, ó. Uns 10 comentários a doutora Cris Piccoli já colocou sim, o link do canal. chama Minuto de Cartório. Minuto de Cartório. Isso, perfeito. Declarações de domicílio, manutenção, É. você... Isso daí, às vezes, eu já fiz algumas. É um ato declaratório. Geralmente é para comprovar quando um estrangeiro, né, tá aqui no Brasil para comprovar domicílio, residência, aí vem uma pessoa, declara que ela reside, domicilia em tal endereço, também é feito por essa escritura declaratória, que tem esse mesmo valor aí, que seria uma escritura sem valor econômico, de R$ 441,80. Aqui eu já vi também, o doutor faz muito a escritura de permuta, né? A gente podendo pagar pagamento de imóveis, né? A gente troca, né, imóveis, também faz escritura de dação em pagamento, né? A pessoa dá um imóvel em pagamento de alguma dívida. Uma outra escritura que a gente fez também esses dias foi uma doação com encargos, né? Então, por exemplo, a pessoa ela era solteira, não tinha filhos, não tinha ascendentes, não tinha colaterais. Então, ela fez uma doação dos bens, reservou os frutos de alguns, doou algumas outras coisas, só que ela impôs uma cláusula de encargo. Falou assim, ó, eu vou doar para essa minha sobrinha, mas ela tem o encargo de cuidar de mim, porque é uma pessoa idosa, cuidar de mim, assistência médica, alimentação, tal, tal, tal. Então, é uma cláusula que se a pessoa não cumprir, ela pode ser revertida, né? Falar assim. Pois é. E lembrando sempre das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, integrabilidade, né? Isso, na questão o da doutor doação, né? sempre atento, né? Aí vocês sempre atento a essas cláusulas que às vezes a gente na correria acaba passando e aí vocês estão sempre aí As lembrando. pessoas fazem a doação para preservar o tronco familiar, né? Então, aconteceu essa semana aqui, que uma senhora doou para o sobrinho, certo? Que ele era casado. Só que entre ele e essa esposa, eles não tinham filhos. Ele tinha filhos e ela tinha filhos. Então, os filhos desse sobrinho, que são parentes dessa mulher que doou, certo? Então, a doação estava com... Eles eram casados na Universal. Olha só que interessante. Casados na Universal de Bens por pacto. Em tese, se ela doar para ele, comunicaria para ela. Só que não. Só que não. Porque ela doou para ele. Não foi uma doação conjuntiva. Foi uma doação simples, só para ele. Casado com. Porque se ele vier a falecer, quem vai receber... Ó, o usufruto ficou para ela. Se ela vier a falecer, volta para ele, a nova propriedade se integra a ele, certo? Se ele vier a falecer, vai para os herdeiros dele. Se ela tivesse doado conjuntiva para a esposa e ele falece, vai para os herdeiros dela. E aí os sobrinhos netos dela iam ser prejudicados. Olha só que interessante. Então, quem acha que regime de bens não tem nada a ver com escritura? Tem. Por isso que a gente pede certidão de casamento atualizada. Se tem pacto, tem que estar registrado. Porque o tabelião, ele responde em conjunto, né? Se não orientou, e aí? Vai fazer o quê? Vai retificar, depois vai ter que retificar ou aditar, enfim. Essa escritura aí complica para todo mundo, né? Tem gente entrando ainda nessa live, nossa. Que chique. A doutora Ana Brucanello, da Comissão das Famílias e Sessões da UAB de São Paulo, está entrando. Legal, Ela legal. também sempre acompanha aí nossos eventos. Gente, mais alguma pergunta? Obrigada, Deixa eu ver se eu querida. lembro também de alguma coisa aqui. Lembrando aqui, ó. O inventário extrajudicial ele pode ser feito com uma partilha desigual. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que eu fiz aqui.
Eu estou vendo a pergunta aqui do Orlando. O regime de bens para os casados no exterior é visto caso a caso se há correspondência no Brasil? Na verdade, quando a pessoa é casada no exterior, ele tem que traduzir, né? E registrar, consularizar primeiro, depois registrar, enfim, para estar valendo isso aqui no Brasil. Se ele não fizer isso, não tem validade. E tem que fazer homologação também, né? Tudo certinho aqui, né? Vai ter validade aqui. O que eu ia falar, doutora, da partilha desigual. Então, vamos supor que o falecido já faleceu viúvo, né, e deixou aí 3 imóveis. E, por coincidência, tem 3 filhos. Se ele já quiser deixar um imóvel para cada pessoa, pode-se fazer uma partilha desigual. Fulano fica com o imóvel 1, fulano com o imóvel 2 e fulano com o imóvel 3. Vai-se fazer a contabilização dos valores venais, ver quem recebeu a mais ou não, e é como se fosse uma doação intervivos, do excesso do quinhão. Tá? Mas também já pode ser feito tudo isso. Eu estou fazendo um inventário que é assim. Os imóveis vão ser partilhados de forma igual entre os herdeiros, mas conta bancária e veículo, por exemplo, vai ficar exclusivamente para um herdeiro. E aí, nesse caso, como ele está recebendo excesso de quinhão, é como se fosse uma doação, né, dos outros irmãos para ele. Faça uma nova declaração de TCMD, e aí dentro lá da isenção ou não das 2.500 UFESPs, incidirá ou não o ITCMD. Nesse caso que eu estou fazendo, deu isenção. Que é o mesmo procedimento no caso quando não equipara a partilha no divórcio, né? Exatamente. Também. Só que aí depende. No divórcio, às vezes, o cônjuge está comprando, né, a parte do outro, aí vai incidir o ITBI, e se for a título gratuito, vai incidir o ITCMD. Eu ia falar outra coisa da partilha aqui, que eu lembrei agora, que era da partilha desigual. A questão de carro. Tem gente que acha que quando o falecido deixa um carro só, não precisava de inventário. Precisa, né? Não tem jeito. Precisa. Só um carro, só um carro. Então, vai inventariar, pode ser que dê isenção ou não, dependendo do valor, mas tem que fazer. E, extrajudicialmente, creio eu que seja muito mais rápido, nesse caso. E aí, com a escritura do inventário, os herdeiros vão até o Detran, transferem o carro para eles e depois, essa sempre tem dúvida. Primeiro tem que transferir para os herdeiros, certo? Depois, assinar um recibo de venda para o novo comprador. Tá? Isso sempre a pessoa liga aqui perguntando. Tem que primeiro registrar? Tem que primeiro registrar. Por quê? Tem uma ordem sucessória aí dos bens, certo? Lembrei. No inventário, vamos supor que você, Tânia, é compradora de um imóvel e o proprietário faleceu, certo? E você quer já regularizar a escritura no seu nome. Então, o que a gente faz muito aqui? A escritura do inventário, partilha direitinho para os herdeiros, recolhe o PCMD, só que no mesmo ato faça uma cessão de direitos hereditários. Principalmente quando tem um inventário negativo, né? Que a gente costuma dizer, né? Não necessariamente. O inventário negativo, geralmente, quando é só uma obrigação de fazer. Porque, por exemplo, já era para ter feito escritura em vida, já pagou e não fez. Mas, judicialmente, a gente acaba colocando como um inventário negativo, porque a pessoa não tem mais o bem, porém ela não fez a parte burocrática que foi a transferência. Vamos imaginar que entre a data do falecimento e até a hora de fazer inventário, decidiu-se vender o imóvel. Não existia contrato anterior. Então, faça inventário e no mesmo ato os compradores comparecem recebendo esses direitos hereditários. Qual a vantagem? Perante o registro de... Aqui serão 2 escrituras em uma. Inventário e cessão. Porém, no registro de imóveis, vai ser um registro só. Adjudicação no nome do comprador. Isso é bem interessante. O doutor João tinha comentado isso comigo mesmo. Bem bacana. Ele vai economizar um registro que, geralmente, eles ficam bem felizes. Porém, você não consegue fazer com casos para financiamento, né? Isso é mais para pagamento à vista, né? Porque nós tínhamos pensado em fazer, mas aí, como precisava de financiamento, não tinha como, né?
Aí não, porque tem que comprovar a propriedade, né? Lá para ficar em garantia o imóvel. Tá. Vou inverter, doutora Glaucia, já volto na sua pergunta. Rapidamente, a doutora Assis pediu, a Assis do Carmo pediu para repetir. Quando você Ok, vou faz a explicar de novo. venda do imóvel, não fez ainda o inventário, né? É para esses casos. Vamos Pagamento à supor, ó. vista. Eu e meu marido somos donos de um imóvel, certo? E ele veio a falecer, ou eu, enfim. E aí, nesse meio tempo, os herdeiros acham um comprador para este imóvel, ok? Tem que fazer inventário, não tem como. Geralmente, eles fazem um contrato particular em trâmite, né, do inventário. Mas, perante o tabelião de notas, no mesmo ato, passa o inventário dessa pessoa que faleceu para os herdeiros, e no mesmo ato, esses herdeiros cedem os direitos hereditários e o comprador já paga o ITBI nessa escritura e já adjudica o imóvel. Então, os herdeiros vão pagar o inventário TCMD, certo? E o comprador vai pagar a escritura e o ITBI. Porém, no registro de imóveis, vai ocorrer um registro só, que é a adjudicação do bem para o novo comprador. Ok? Deu para entender? Você economiza um registro, né? Exatamente. Exatamente. A doutora Glaucia está falando que ficou com dúvidas sobre a isenção do ITCMD para automóvel, pois ela entende que não estaria contemplado no artigo 6º da isenção da lei do ITCMD. Olha, pelo que eu saiba, é computado pelo valor e não pelo bem, né? Isso, mas existe lá um item, deixa eu ver se eu acho aqui, isenção, artigo 6º, tá vendo? Lá na hora que a gente faz a declaração do ITCMD, tem lá outros bens móveis, alguma coisa assim. Exatamente, e aí entra pelo valor e não pelo bem, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. É isso aí. Se for Querida, o único bem, tá? Se for o único bem. Se for o único bem, né? Se for só o carro, e o carro não, né, exceder esse valor de 2.500 no PES, a gente declara lá como outros bens móveis. Perfeito. Nós fizemos um agora. Aliás, não, vamos fazer um aí agora, nessas condições. Pode vir. Bom, Pode vir. Claudinha, já estamos aí com. Já mandei a documentação, já está aí com. Acho que reconectou. Eu queria agradecer muito aí seus esclarecimentos. Sempre é muito bom a gente estar ouvindo novamente, sempre aprendendo mais. Acho que é bastante importante. E queria agradecer ao Dr. João Botelho por ter cedido você para estar esclarecendo essas dúvidas. Não sei se a Cláudia está travada novamente. Se não, querida, muito obrigada. A nossa comissão sempre assim muito honrada em poder contar com você. E agradecer todos os participantes dessa live. Se você conseguir falar, fica à vontade, senão a gente vai encerrar. Acho que a doutora Cláudia travou. Não estou conseguindo te ouvir. Acho que foi, gente. Eu vou passar aqui algumas informações rapidinho. A nossa próxima reunião da comissão vai ser uma reunião fechada, então nós não vamos disponibilizar para todo mundo, só mesmo para quem já é nomeado membro, para nós discutirmos aí a questão do nosso simpósio, que vai ser no dia 6 de novembro. Então fiquem atentos, agendem essa data, que muitas novidades nós vamos ter aí nesse dia.
Estamos ainda aguardando algumas confirmações para poder definir os palestrantes todos, mas dia 6 de novembro a gente vai estar junto nesse dia maravilhoso, infelizmente só online, né? Não vai poder ser presencial esse ano, mas tenho certeza que vão todos gostar bastante. Doutora Cláudia, mais uma vez, muito obrigada.